E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E crescia a palavra de Deus, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Também muitíssimos obedeciam à fé. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Os versículos de Atos dos Apóstolos se encaixam perfeitamente a este povo que carrega a mesma fé da igreja primitiva. Desde que o Senegal conheceu o poder transformador da Palavra de Deus, pregado pela Igreja Universal, este país tem experimentado de uma verdadeira revolução espiritual. O trabalho impactante de libertação da Universal chegou a este povo tão sofrido, acostumado a acreditar em superstições, amuletos e confiar as suas vidas a entidades e feiticeiros. E com isso, chegam todos os dias às igrejas pessoas sobrecarregadas, oprimidas e atormentadas por espíritos malignos. E é neste momento que elas descobrem o nome daquele que está acima de todo o nome, que é capaz de livrá-las de todos os seus sofrimentos. O nome do Senhor Jesus. Aonde chega este trabalho baseado na ordem de Jesus de curar os enfermos e expulsar os demônios? Uma multidão se reúne. Não importa o local. A obra de Deus se desenvolve neste país de forma impressionante. Uma vez libertos do mal, os senegaleses passam a ter uma sede insaciável pela palavra de Deus, do Deus invisível, mas que habita com o contrito e abatido de espírito. Mas nem todos veem essa obra com bons olhos. Como na igreja primitiva, junto com o crescimento, vem o incômodo. Trabalho de libertação e transformação, que ameaçou também os poderes invisíveis e ocultos das trevas. A perseguição que até então se restringia ao ambiente familiar dos novos convertidos se estendeu a ataques diretos contra a Igreja Universal. Em 2011, a igreja sofreu sua maior perseguição no país. As fake news contra a igreja motivaram graves ataques aos templos e seus pastores. Apesar do governo senegalês combater veementemente a intolerância religiosa, radicais invadiram a sede da Universal. Extremistas transformaram o local em um verdadeiro cenário de destruição, quebrando e queimando tudo o que encontraram. Eu estava no Senegal em 2011, no pior momento da perseguição. Lembro-me bem, era por volta das 21 horas que eles atacaram a igreja. Eles começaram atirando pedras nas janelas da igreja e depois atearam fogo. Ficamos cercados, não conseguimos sair. Fiquei tonto, porque o fogo era muito forte em toda parte. Rapidamente, a gente pegou as mulheres e crianças e levamos para o segundo andar. E eu e o pastor ficamos observando o que acontecia através de uma janelinha da igreja. Eles estavam quebrando tudo e arrancando tudo, as cadeiras, os assentos, e começaram a queimar tudo. E a única coisa que ouvimos naquele momento foi: "Vamos matar vocês."
E houve um momento em que eles chegaram onde estávamos e nos cercaram com facas. E naquela situação eu fiz minha última oração, porque eu tinha certeza que iriam nos matar. Muitos acharam que aquele seria o fim da Universal no país, que seus membros desistiriam. Mas o que aconteceu foi o contrário. Depois de todo o estrago, fechamos a igreja. Mas de repente ouvimos os membros batendo na porta com muita força. Abra, pastor! Abra, pastor! Nós viemos para a reunião. Queremos entrar. Ninguém vai nos impedir de adorar a Deus. O pastor não acreditou que o povo estava todo lá fora para que tivesse reunião. Isso motivou o pastor. Ele foi, abriu as portas e a multidão entrou, mesmo tudo escuro e sem cadeiras. E ele começou a reunião. Antes mesmo da igreja ser reconstruída, os cultos foram retomados. Ninguém se permitiu parar. Tudo isso só me deu forças para me entregar ainda mais para Deus. É como se Ele tivesse usado aquilo para me dar mais forças para eu perseverar na minha fé. O fogo que eles atearam na igreja só fez aumentar o fogo dentro de nós. Dentre todos os radicais que atacaram a igreja, estava essa mulher, que decidiu agora mostrar o rosto e abrir o jogo. Eu fiz um pacto com o diabo, com o derramamento de sangue. O diabo me prometeu poder. Eu também pertencia a um grupo radical. No total éramos 10, mas eu era a única mulher. Nosso objetivo era sair para encontrar cristãos e agredi-los. Eu tinha ódio mortal dos cristãos. Todas as vezes que a gente saía, íamos para a porta das igrejas e esperávamos a reunião acabar para atacar e agredir os cristãos. Pegávamos os celulares, as carteiras, tudo que eles tinham, a gente levava. E com essa gangue, decidimos atacar a Igreja Universal, porque eu odiava essa igreja, eu odiava esse lugar. Eu nasci aqui nesse bairro, eu não gostava de passar nem na calçada da igreja, porque eu dizia que as pessoas que entravam aqui não saíam nunca mais. Era um ódio contra a Igreja Universal, mais do que as outras. Um certo dia houve um corte de energia na cidade. Então, aproveitamos a ocasião para atacar a sede do país. Eu, mais os integrantes do grupo e muitos outros radicais que chamamos e invadimos a igreja. Fizemos uma bagunça, ateamos fogo, queimamos tudo. Eu, pessoalmente, rasguei a Bíblia que estava em cima do altar. E fiz algo que arrependo muito hoje. Eu defequei no altar, cuspi no altar. Eu sujei todo ele com as minhas fezes, porque eu dizia que ali não tinha nada de santo. E em cima do altar tinham 2 pastores. Eu, com muita raiva, peguei os celulares deles e fiz eles tirarem todas as roupas e deixei eles completamente nus. Eu estava com meus comparsas. Só não conseguimos tirar a vida deles. Mas fizemos muita bagunça. Não sobrou nada, nada, nada. Antes que a polícia aparecesse, destruímos tudo. E isso repercutiu no país inteiro. A polícia estava à nossa procura. E a gente se escondeu num bairro. E nesse bairro a gente dividiu o que havíamos roubado. Depois de alguns dias, repentinamente, todos nós começamos a ficar doentes. De doença que não tinha explicação.
Eu mesmo não compreendia, mas todo o meu corpo doía. Eu não conseguia nem sentar direito. Eu não tinha paz. Desde o dia que atacamos a igreja, 3 dos nossos amigos morreram num espaço de 3 dias. Então eu comecei a ficar realmente muito assustada. Primeiro dia eu disse, isso é normal. Mas de repente, 2 dias depois, 2 morreram subitamente. Todos eram jovens, saudáveis. Então teve um deles que estava muito mal, que a mãe mesmo veio me perguntar: onde vocês esconderam o que roubaram? Porque eu mesmo irei à igreja e vou implorar às pessoas lá que os perdoem. Mas eu não podia dizer onde estava, porque era um grupo. Então, eu sozinha não poderia tomar a decisão. E a gente só adoecia. Até que apareceu um tumor aqui em mim, ficou inchado. Tão inchado que tive que fazer cirurgia no hospital. Mas não adiantou. Minha mãe procurou os marabus, mas também não resolvia. Eu comecei a ficar perturbada. Não conseguia mais dormir. Eu via o diabo frente a frente, então eu não tinha mais paz. Minha mãe chorava todos os dias e me perguntava: o que está acontecendo? Mas eu não tinha coragem para confessar a ela o que eu tinha feito. Até que minha irmã caçula me convidou a vir à Universal. Eu disse a ela: tudo menos naquele lugar. Ali eu não piso. Ela insistia, mas eu dizia não. Mas não dava mais para suportar. Minha mãe chegou a implorar, ela insistia, chorava todos os dias, até que aceitei vir à igreja. Desde o primeiro dia comecei a manifestar violentamente. Mas foi nesse primeiro dia que eu consegui dormir bem. E depois, toda vez que eu vinha à igreja, era uma luta para conseguir entrar. Era como se meu corpo não conseguisse entrar. E uma voz me dizia: alguém pode te reconhecer, o pastor também pode te reconhecer, e vão chamar a polícia e vão te fazer mal. Então eu vinha com medo. Embora eu estivesse sofrendo muito, o medo era maior. Mas um dia eu vim e incorporei com o espírito maligno de uma forma jamais vista no meu corpo. Eu vomitei chifres, búzios, carne crua, coisa que eu mesmo não imaginava que poderia estar no estômago de alguém. Pela misericórdia de Deus, quando o mal saiu, acabei tendo forças para confessar o que fiz para o pastor e minha mãe. E eu pensava que agora que descobriram que eu havia feito aquilo, seria denunciada. Mas foi aí que me ajudaram muito. Me acolheram muito mais. Eles não olharam para o que eu fiz. Me aconselharam e isso me deu forças para querer sempre voltar. Eu comecei a buscar, parei de manifestar, mas manifestava dentro de mim através da mágoa que eu tinha. E o pastor uma vez falou na reunião: onde estou, tenho certeza que se eu morrer agora, irei direto para o céu. E eu estava sentada e disse a mim mesma: onde eu estou, se eu morrer, vou direto para o inferno. Então, tomei a decisão de querer também ser como pastor, de ter a garantia de onde estivesse, se morresse, ter a certeza da salvação. Foi aí que comecei a buscar a Deus de toda a minha força. E de toda a minha força, tomei a decisão de perdoar. Eu tinha que perdoar meu pai, que me machucou muito. E ali mesmo eu fiz um sacrifício. Mesmo não sendo campanha de sacrifício, peguei tudo que representava meu passado, junto com aquela mágoa, as culpas, e coloquei no altar. E eu disse para Deus: eu não estou apenas te dando valores, eu te dou o meu coração, o meu passado. E teve o jejum de Daniel, e eu fiz o jejum. E no domingo eu assisti todas as reuniões, de 6 da manhã até as 18 horas, porque eu dizia: eu quero Deus na minha vida. Eu me humilhei e me deitava na terra. Eu fiz tudo o que era possível para que ele me aceitasse como filha. Até que Deus me respondeu:
O Espírito Santo desceu na minha vida. E esse dia foi um dia inesquecível. Um dia que eu nunca vou me esquecer. Desde esse dia, eu tive a certeza da salvação da minha alma. Mas foi aí que os problemas vieram com força. E eu passei de perseguidora para perseguida, desde quando eu tomei a decisão de seguir Jesus. Minha família virou as costas para mim. O irmão mais velho, minhas irmãs, meu pai, todos cortaram os laços de sangue comigo. Meu próprio pai me disse: "Você não é mais minha filha. Nunca te conheci." Meus irmãos e irmãs não falavam mais comigo. Ninguém falava. Eu vinha para a igreja, voltava para casa e não deixavam comida. Não me davam nada para eu comer. Para eu conseguir comer, eu ia nos restaurantes da cidade e pedia as sobras para não ficar com fome. E aquele grupo radical que eu pertencia também passou a me perseguir. Como eu era quase a cabeça do grupo, eles disseram: "Nós viemos, saqueamos e atacamos e agora você está neste mesmo lugar?" Então, toda vez eles me mandavam mensagem me proibindo de vir, me ameaçavam, mas eu não cedia às ameaças e continuava vindo. E aí chegou um dia que, na volta da reunião de quarta-feira, indo para casa, eles me atacaram. E ficaram à minha volta e eu fiquei cercada e disseram: "Você vai parar ou não de ir à igreja?" Então começaram a me espancar com paus, me machucaram em toda parte do meu corpo. E para piorar, a minha própria irmã me esfaqueou no estômago por causa da igreja. Porque ela havia me proibido de ir, mas eu continuava indo todas as vezes. Um dia eu estava voltando da igreja para casa e ela disse: "Eu já te falei para você parar de ir e você não me obedece." Ela não deixou nem eu responder. E veio com uma tesoura e golpeou na minha barriga. E foram os pastores e obreiros que me socorreram e me levaram ao hospital. Para quem atacava e roubava as pessoas, Esperança trabalha em um banco do Senegal. Hoje está como obreira e serve a Deus no mesmo lugar que ela um dia atacou. E Esperança tomou uma decisão muito especial. Eu fiz um voto com Deus de ser a responsável de cuidar do altar dele. Eu faço questão de fazer isso porque eu fiz o que fiz nele, defequei nele, incendiei. Eu que tinha rasgado a Bíblia e que até odiava esse lugar, hoje sou eu quem cuido do altar santo. Todos os dias, me levanto às 6 da manhã para vir, limpar o altar de Deus e à tarde também. Às 16 ou 17 horas, venho novamente limpar o altar do meu Deus. Porque eu digo a mim mesma que ele deve estar sempre limpo. Então, 2 vezes ao dia, eu venho cuidar do altar, que não me rejeitou. Quem poderia imaginar que haveria esperança para a esperança?